Olá, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais uma importante temática, especialmente para você que me acompanha pelas redes sociais. Legislação da Embasa, assunto aí bastante pedido aí através do canal do YouTube, do Instagram, do WhatsApp. Então vamos lá, vamos treinar, vamos aperfeiçoar o conhecimento acerca da legislação específica da Empresa Baiana de Águas e Saneamento. A Lei Estadual 12.602 de 2012, ela tem um objeto extremamente importante. Ou seja, qual é a ementa? O que é que essa lei estadual ela trata? Ela trata exatamente da criação da AGERSA, ponto de extrema importância para fins de cobrança no concurso público da Embasa. Quando você pensa na AGERSA, esta AGERSA está relacionada ao seguinte: nós estamos diante de uma agência reguladora. Essa agência reguladora é uma agência reguladora atrelada especificamente à fiscalização e regulação de um tipo específico de atividade. Ou seja, qual é o objeto? Ou seja, qual é o cenário de atribuição principal ou atribuições principais atinentes a essa AGERSA? Ora, quando eu me refiro a essa AGERSA, eu estou falando de uma agência reguladora e essa agência reguladora, ela tem por objeto, ela tem por função a atividade de regulação e a atividade de fiscalização, regulação e fiscalização da atividade do serviço público atrelado ao saneamento básico. A ideia aqui é uma ideia atrelada ao saneamento básico, e esse saneamento básico, por se tratar de uma agência reguladora estadual, eu estou falando do Serviço de Saneamento Básico no estado da Bahia, tá certo? Então, esta agência é uma agência que funciona como um aspecto ou como uma entidade de extrema importância na prestação do serviço público atinente ao saneamento básico no estado da Bahia. Então, a atribuição principal, ela versa acerca deste binômio, que é regulação e fiscalização da atividade relacionada ao saneamento básico. Nessa linha, exatamente atinente à AGERSA, o que é que a gente precisa entender? Nós precisamos enxergar que esta AGERSA, ela possui especificamente a ideia atinente a uma natureza jurídica. Quando nós raciocinamos a natureza jurídica da AGERSA, o que é necessário ser vislumbrado? O que é que você precisa observar? Que esta agência reguladora, ela vai se enquadrar especificamente na condição de uma autarquia. Esta autarquia, nós vamos afirmar que é uma autarquia em regime especial. Alan, por que uma autarquia em regime especial? Muito simples, por conta do tipo de atividade que é desempenhado. Regulação e fiscalização de um serviço público, que no caso em comento é a atividade de saneamento básico no âmbito do estado da Bahia. Então, nessa linha atrelada à natureza jurídica, a gente precisa enxergar a questão atinente ao âmbito de atuação. Então, nessa linha do âmbito de atuação, quando eu me refiro à regulação de atividades e quando eu me refiro à fiscalização de atividades,
parece-me claro que esta regulação e essa fiscalização de atividades está atrelado especificamente a uma linha de atividades específicas. E essas atividades específicas estão ligadas exatamente ao cenário, como já falamos, ao cenário do saneamento básico. Neste roteiro, o que é que a gente precisa observar? Quando a gente fala dessas agências reguladoras, é muito importante que se vislumbre que essas agências ela têm um papel fundamental especificamente no âmbito da organização da administração pública, né? No âmbito da administração pública estadual. E nessa linha, nessa roteirização, quando a gente fala especificamente dessas agências reguladoras, essas agências, elas são detentoras, é muito importante essa categorização, elas são detentoras de prerrogativas especiais. E essas prerrogativas especiais, elas são fundamentais para o desempenho especificamente do que a gente chama de marco regulatório. Para que a agência reguladora consiga desenvolver de forma eficiente todo o processo especificamente atinente à regulação de atividades, atinentes à fiscalização de atividades, faz-se necessário que existam prerrogativas que estejam disponíveis para essas agências. Então, essas agências, elas são detentoras de prerrogativas especiais e essas prerrogativas especiais nós denominamos de poder de polícia. Então, existe aqui, de forma extremamente contundente, a ideia do poder de polícia que está impregnado nas agências reguladoras. E esse poder de polícia, ele vai estar atrelado especificamente a um cenário. E esse cenário, nós vamos poder trazer exatamente a linha da abrangência. Nessa linha da abrangência, nós vamos raciocinar a ideia de fiscalização das atividades, como nós já tínhamos mencionado. Não só a fiscalização, nós vamos pensar na aplicação de sanções, tá certo? A aplicação de sanções, ela é fundamental quando, de alguma forma, o executor do serviço, ele descumpre as regras que estão estabelecidas especificamente no cenário da legislação, bem como nós podemos citar o item 3, e esse item 3 tem a ver com a normatização das atividades. Ou seja, nessa linha de normatização, nós temos o cenário atinente, não mais a linha do poder de polícia, está ligado ao chamado poder normativo, que é justamente o poder de criar normas relacionadas aos executores do serviço. É justamente ainda nessa linha do poder normativo que nós podemos evidenciar o seguinte, que quando nós pensamos na agência reguladora, existe a possibilidade de criação de normas de conduta. Essas normas de conduta, elas são elaboradas através do que nós chamamos tecnicamente de regulamentos autorizados. Esses regulamentos autorizados, eles são evidenciados a partir das resoluções que são editadas por essas agências, tá certo? É bastante importante esta configuração para fins do pensamento em relação à AGERSA. Ainda no tocante a essa natureza jurídica, quando a gente pensa na AGERSA e nós fazemos o enquadramento como uma autarquia estadual, faz-se necessário observarmos o seguinte: se é uma autarquia, ela vai integrar
ou seja, integra a administração pública. Vambora comigo, galera, direta ou indireta, automaticamente. Se é uma autarquia, vai fazer parte de uma administração pública indireta. A partir desse cenário, a partir dessa constatação, que faz parte da administração pública indireta, faz-se necessário observarmos o seguinte: faz-se necessário observarmos que existe uma relação entre o Estado da Bahia, e quando eu cito o Estado da Bahia, nós estamos mencionando a administração pública direta, e especificamente o processo de criação desta autarquia especial, que é a AGERSA. Esta relação, primeiro ponto, como é que nós temos o processo de criação? A criação, ela vai se dar por lei. Alain, qual é esta lei especificamente de criação dessa AGERSA? É justamente a Lei Estadual 12.602 de 2012. Então, observe que a AGERSA, ela foi criada por lei. Se ela foi criada por lei, isso é indicativo que ela tem uma personalidade jurídica. Então, a AGERSA, ela possui personalidade jurídica de direito público, justamente por ser uma autarquia. E aqui você tem que ter um cuidado enorme para não confundir com a Embasa. A Embasa é uma sociedade de economia mista, então não confundir esse aspecto. Na aula que eu gravei aqui mesmo, para as redes sociais, na aula de número 1, eu trouxe a natureza jurídica da Embasa. E na Embasa nós falamos que a Embasa é uma sociedade de economia mista. Então, para não confundir a Embasa, sociedade de economia mista, a AGERSA, que regula, inclusive, uma das principais atividades da Embasa, que é a atividade de saneamento básico, é uma autarquia, é uma agência reguladora e, consequentemente, com regramento especial. Então, a partir do momento que eu digo que especificamente a AGERSA, ela integra a administração indireta, a pergunta que não quer calar é se ela está subordinada à administração direta. Não esqueça nunca. Não existe relação de subordinação da administração indireta com a administração direta. A relação é uma relação de vinculação. E essa vinculação, ela vai se dar em relação especificamente à SEDUR. A SEDUR, ela se enquadra como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, especificamente do Estado da Bahia, beleza? É a SEDUR. Então, a AGERSA está vinculada especificamente a esta secretaria, portanto, inserida, no caso da AGERSA, na administração pública indireta. Beleza, galera? Excelente. Então, gostaria aqui de agradecer a todo o carinho que vocês têm apresentado pelo professor Alain e pelo Acerte Concursos nas redes sociais. É muito importante que você que está estudando mande uma mensagem para mim para fazer parte do nosso grupo de estudos. É o 71984911908. Manda uma mensagem dizendo assim: eu quero fazer parte do grupo de estudos para Embasa, tá certo? Essa aqui, se você que se deseja se preparar de forma online, está aqui o endereço do nosso curso online voltado para Embasa, assim como quando pensamos nos cursos presenciais, o maior curso preparatório para concursos da Bahia é o Acerte Concursos, situado no Iguatemi, tá certo, galera? É isso aí. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e principalmente de ativar as notificações, porque assim, a cada vídeo novo que eu gravo, você será informado ou informada em primeira mão. Tá certo, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo, rumo, rumo à sua aprovação!
Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!